Então, bom dia, né? Eu vou fazer aqui um projeto aqui de dois pavimentos diferentes, né? Então, vamos começar aqui desde o começo com os passo a passo certinho, né? Fazer um projeto elétrico. Eu vou abrir aqui o software, né? Essa é a interface primária, né? Então, ele vai abrir para a gente. Aqui nesse primeiro momento, eu consigo fazer um novo desenho. Caso eu tiver algum desenho existente, eu também consigo abrir, né? Então, a gente faz essa liberdade, né? Eu vou fazer um novo projeto, aqui, novo desenho. Vou criar aqui que eu consigo aqui colocar essas informações. Caso eu queira aqui também colocar aqui as informações de cliente, eu consigo. Aqui no histórico de projetos, caso eu tenha algum projeto relacionado com esse cliente, eu consigo puxar, né? Aqui eu consigo acompanhar as alterações feitas aqui no meu projeto, né? Então, aqui são as informações gerais, caso eu tenha alguma dúvida. Aqui tem o telefone do nosso suporte, você pode entrar em contato, né? Vou abrir aqui então o projeto, né? Aqui um projeto em exemplo. No desenho, aqui, por exemplo, como eu vou trabalhar com dois pavimentos diferentes, eu aqui coloco o meu aqui o nome projeto geral, né? E aqui em desenho eu coloco, por exemplo, eu vou trabalhar com o meu, primeiramente, vai ser que o meu primeiro pavimento. Então, coloca aqui como primeiro pavimento. Aqui em selo já tem alguns selos aqui na nossa base, né? Na nossa base de dados, então eu consigo escolher um selo A0, A1, A2, A3, A4. Eu vou inserir aqui A1. Aqui em escala de desenho eu consigo trabalhar com a escala de desenho que eu tenho, né? Se eu estou trabalhando para 100, para 50, eu vou colocar um para 100, geralmente as plantas, que geralmente é um para 100, né? Aqui o pé direito, para ver se ele é dado. E aqui eu consigo mudar que é a minha unidade de medida. Então, se eu tiver em metros, se eu tiver em centímetros, se eu tiver em minutos, eu consigo notificar também, tá? Eu uso, e por isso quando eu trabalho com centímetro, geralmente, coloco aqui em altura. Já o meu ser escolhido, né? Aqui eu consigo ver os dados, tudo certinho. Então, área, título, assinatura, proprietário, quem é o responsável técnico, né? Qual que meu conteúdo de se vai ser paixão, vai ser de plásticos. Bom, aqui eu tenho a interface aqui do meu software, né? Primeiramente, o que que eu vou fazer? Eu vou, aqui eu vou importar minha planta baixa, né? Aqui do meu primeiro pavimento. Eu venho em ferramentas, importar. Aqui eu consigo selecionar o desenho. Como eu disse, eu estou dentro aqui de um projeto, né? Que o projeto se chama Exemplo, e aí nos desenhos, que é as minhas plantas, as minhas pranchas, eu consigo colocar ali dentro daquele projeto. Então, assim, quando eu for para puxar informação, você vai ver aqui minha árvore de, no caso, folha e a árvore no caso, decisão, eu se consigo escolher.
fazer o que ele escolheu, eu consigo fazer isso. Tá? Que a gente trabalha no Stack no arquivo, né? O meu arquivo Tecnotalk que eu criei, em planta baixa, aqui já está o meu arquivo escolhido. Aqui, na verdade, é o file do ele é o file que eu vou trabalhar, no coloco em centímetros. Aqui eu consigo trabalhar a escala, como lá no começo eu coloquei para 100, vou colocar aqui a mesma escala, né? Aqui o desenho é assim inserido, foi feito em. Aí, como eu escolhi a escala lá atrás de 1 para 100, aqui eu coloco a mesma escala. Aí que eu coloco em desenhar, né? Já vai inserir para mim. Tem escala muito grande, então a gente pode verificar aqui a escala de forma manual, né? E o 500 tem escala muito grande, né? Vamos colocar aqui 15, né? 15 centímetros são essa minha parede. Bom, eu consigo trabalhar aqui dentro, eu vou apagar porque isso não serve para mim agora, né? Essa prancha. Bom, aqui está o meu desenho. Aqui nesse primeiro momento, para mim começar a fazer aqui o meu projeto elétrico, eu tenho que fazer algumas escolhas, algumas alterações, né? Por exemplo, eu venho aqui Auto Power, venho em configurações, né? Que eu consigo fazer algumas alterações. Aqui em desenho eu consigo modificar a escala novamente, se eu quiser, né? Aqui em quadro de cargas eu consigo colocar o título, como que ele vai ser chamado, eu vou colocar aqui o teste. Aqui em proteção, aqui a proteção aqui do seu, como se fosse a sua proteção aqui principal. Então, por exemplo, eu tenho meu quadro, ou, por exemplo, o meu disjuntor principal, né? Aí ele vai começar com a proteção de 10, né? Então, que seria que esse disjuntor seria o padrão de entrada, né? Então, eu coloco aqui no mínimo 10. Aqui eu consigo trabalhar também com as concessionárias, né? Então, eu vou colocar como exemplo aqui a CEMIG, mas eu posso modificar entre outras escolhas aqui, né? Que eu tenha. Aqui em condutor padrão, que eu consigo escolher qual que vai ser o meu fio, qual que vai ser o meu cabo, né? Vou colocar aqui um cabo que eu tenha. Bom, aqui em parâmetros eu consigo modificar qual que vai ser a minha tensão, por exemplo, né? Vou colocar aqui 127. Aqui em sistemas eu consigo também escolher os sistemas, se vai ser monofásico, básico, básico, né? Ou trabalhar com o sistema monofásico, né? Fase neutra terra, ok. Aqui eu consigo trabalhar, né? Caso eu tenha uma tabela, eu consigo colocar, eu consigo inserir qual que vai ser o título dessa minha tabela. Aqui em dimensionamento de eletroduto, eu consigo modificar também o diâmetro mínimo, né? Qual vai ser a taxa de ocupação desse meu eletroduto, consigo modificar também. Então, eu vou deixar essas informações que estão aqui mesmo. Aqui que esquema molecular. Eu consigo modificar qual vai ser o ângulo de inserção, né? Se vai ser 90 graus, se vai ser 180. Eu vou deixar aqui a zero. Bom, que legenda você consegue também que modificar alguma legenda, aqui alguma informação. E lembrando a mesma coisa, tem algumas informações que podem modificar. Aqui em tubulação tem algumas configurações também que eu posso trabalhar. Aqui em cima
que tem algumas informações importantes, né? Essas minhas modificações eu consigo mudar ela aqui somente no desenho, somente no meu desenho atual, que lembrando que aqui em vez de pranchas, por exemplo, eu trabalho com desenho, então esse desenho atual que eu sigo na minha, no meu pavimento atual, se eu fazer essa, se eu tiver, caso eu tenha essa parte aqui inserida, né, essa parte escolhida, ele vai fazer essas minhas modificações só nesse desenho atual. Se eu quiser mudar aqui em todo o projeto, então aqui em todas as partes do meu projeto aqui era eu também colocar essa informação que eu consigo, e aqui caso eu tenha mais de um projeto eu consigo modificar também. Isso é bacana. Vou colocar aqui essa escolha somente no desenho atual, beleza? Então aqui eu vou fazer como se fosse aqui um projeto normal, né? Eu vou colocar aqui primeiro, que primeiro eu posso inserir meu quadro, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo quarto, né? Inserir as informações, vou colocar aqui as lâmpadas, né? É isso, posteriormente a isso, colocar o interruptor, posteriormente a isso, colocar minhas tomadas. Inserir então aqui é, um desses módulos aqui, uma dessas escolhas do iluminação, que eu coloco aqui tem algumas escolhas, né? Aqui em iluminação fluorescente, né? Aqui tem algumas informações de lá, certo? Aqui tem alguma aqui, aqui na área de LED, então eu consigo escolher aqui é, quais serão as potências, por exemplo, em 10, 12, né? Eu vou colocar 10, como escolha mesmo, tá? Vou inserir aqui só o ano, só para a gente ter aqui você para mim, aqui no caso eu queria mudar alguma escala, eu consigo. Aqui o desenho está um pouco na escala maior, mas aqui eu consigo modificar isso. Bom, a partir do momento que eu coloquei a minha lâmpada, né, aqui tem alguns parâmetros ao qual eu posso inferir. Por exemplo, qual que vai ser o retorno, qual que vai ser a potência, o fator de potência, a altura, tensão, rendimento, descrição, faixa para demanda, né? Se porventura tiver mais de um quadro, eu também consigo modificar aqui, né? Então, aqui eu consigo escolher qual que vai ser o que circuito que vai ter essa lâmpada também, né? Então, vou colocar aqui, aqui então, que ela vai estar nesse circuito 1, então eu escolhi aqui, vou modificar esse tamanho aqui, em escala, a gente tem uma escala aqui, desenha, tá? E, o próximo passo aqui é inserir um interruptor, que tem algumas escolhas também, interruptor de uma seção, duas seções, três seções, paralelo, interruptor intermediário, four-way, three-way, né? Vou colocar aqui que vai ser interruptor de uma seção apenas. Bom, aqui eu consigo expor também alguns parâmetros, quadro, que já tem seu livre, retorno, né? Que é a altura. Aqui você viu que eu já fui inserir alguns objetos, eu tenho já os parâmetros, então eu fui inserir aqui a lâmpada, então eu tenho o parâmetro de aqui o pessoal uma lâmpada, então ela já conseguiu para mim que a tensão e aí qual que vai ser a potência. Então, que conforme eu vou colocando aqui meus objetos, como lâmpada, interruptor, tomada, eu vou inserindo aqui no meu quadro. Então, isso aqui é como se fosse o resumo do meu quadro, né? Aqui. Trabalhar também com a escala, eu consigo trabalhar em forma automática, né? Em manual, mas quando eu, por exemplo, conseguir em forma automática, eu consigo mudar com essa escala. Eu vou aqui para você, vou colocar opções.
Aqui está em centímetros, então eu consigo colocar isso também, né? Cada espelho está em centímetros, aqui dá certo. É, vou aqui em configurações, né? Onde eu tenho o desenho, vou trabalhar essa escala. Então, aqui provavelmente deve estar numa escala muito grande. Vou colocar 1:10 aqui, os objetos inseridos, né? Vou colocar em OK. Eu consigo mudar de uma forma que seja manual, igual eu estava fazendo, e uma forma também que seja automática. Então, aqui o software dá essa liberdade para mim, tá? O próximo passo aqui é inserir a minha tomada. Eu também tomada de energia, né? Aqui tem algumas tomadas. Eu vou inserir. Eu vou inserir aqui uma tomada de geral, tá? Aqui baixa. Eu quero desenhar. E eu consigo encerrar. Então, aqui são alguns parâmetros também, onde eu digo que é modificar esses parâmetros, quadros, circuito, potência, potência de demanda, altura, licença. Eu consigo modificar isso, ao qual ele vai me dar esse resumo do quadro aqui. Tá? Agora eu vou fazer conexão entre esses objetos, né? Para fazer conexão através de múltiplos cabos, né? Eu venho aqui, essa opção é aqui tubulação automática. Aqui eu consigo escolher aqui qual que vai ser aqui meu cabo, qual que vai ser esse meu sistema, se vai ser elétrico, se vai ser telefone, comunicador, som, se vai ser TV, alarme, lógico, outros, né? Porque aqui a gente tem outros módulos, né? Então, aqui a partir do momento que você vai adquirir o AutoPower, você tem aqui alguns módulos, né? Aqui de lógica, de segurança, aqui para raio, de automação, fotovoltaica, então você tem alguns módulos, por isso que ele pergunta qual que vai ser aqui meu tubo, né? Qual que vai ser o meu tipo de instalação que eu vou ter, né? Aqui eu vou colocar que o meu ele vai tomar, que ele vai ser em tubulação prolongada, tipo mangueira, eu consigo inserir, né? Aqui eu vou inserir no piso, eu vou aqui inserir no teto, então aqui eu vou inserir, por exemplo, vou colocar aqui que ela vai ligar que, que para mim ela vai fazer um fixado automático, então eu vou aqui clicar nessa opção, ligar ao objeto central. Eu clico aqui ligar em objeto central, eu vou escolher os dois objetos que eu quero ligar, vou escolher o meu interruptor, aqui é a minha lâmpada, né? Isso daí eu vou colocar, né? Apertar o OK, vocês vão ver que está inserido, né? Aqui, a partir do momento que coloquei o pé direito, ele subentende que eu estou aqui na cobertura, como se fosse forro, né? Vou inserir, agora eu vou interligar essa é a minha tomada, essa lâmpada. Só estou, no caso, interligando os objetos. Aqui no mesmo lugar. É, aqui eu vou ligar através de semicírculo, né? Eu vou ligar através de curva. Aqui eu coloco em desenhar. Aqui as mesmas opções aqui que eu escolhi anteriormente. Eu venho desenhar. Eu coloco eu clico aqui nesse meu primeiro objeto. Aqui ele me dá algumas opções. Para colocar no piso, no teto, curva. Então, quando vou inserir através de curva, eu coloco C, seguinte curva, né? Aí ele pergunta, vai ser de forma manual, fixo. Vou colocar aqui de forma manual. Então, e o próximo que eu vou ter que escolher vai ser qual objeto ele vai aqui estar. Ele vai aqui ligar para mim, né? Eu liguei. Aqui eu consigo escolher a curva. Beleza? Eu vou aqui o próximo passo é eu clicar em voltar. Ele vai voltar, né? Que ele vai inicial para mim, né? Ele voltou no inicial, eu coloco OK. Beleza.
Eu vou inserir aqui os circuitos, né? Eu consigo inserir os circuitos de forma automática, de forma manual, né? O que que eu tenho que fazer primeiro? Então, o próximo passo é eu colocar o quadro. Então, aqui tem alguns passos ao qual eu tenho que fazer para o software entender que eu estou fazendo, que eu estou seguindo esse passo a passo, né? Para não dar nenhum erro. Então, aqui o próximo passo eu coloquei em quadros. Aqui eu consigo escolher um quadro com 12 posições, 24, 36, né? Então, eu dou essa liberdade. Caso, por exemplo, que eu queria inserir algum quadro é, que eu, que eu tenho mais posições, que eu tenho menos posições, por exemplo, se você tiver aí no seu diretório pessoal, você consegue inserir aqui no software, tá? Então, desenhar, vou escolher aqui o quadro, inserir aqui para mim, né? Aqui, então, eu consigo modificar o nome, né, caso queira. Aqui são as somas, aqui é a soma de todos os objetos que já foi inserido aqui no software, né? Então, ok, vai dar aqui para mim. Então, aqui no quadro, o que eu vou fazer? Que como eu seria aqui no caso do passo a passo, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou interligar esse quadro aqui com a lâmpada, né? Como se fosse o derivado da lâmpada. Vou interligar aqui os dois objetos de forma semiautomática, passado automático, né? Vem aqui no quadro e vem aqui na lâmpada. Tiro, beleza, silicone. Bom, aqui eu vou inserir aqui esses circuitos de forma automática, os circuitos automáticos. Aquele para mim, que o bom do software conversa com a gente, né? Ele vai pedindo o que você tem que fazer, aqui o passo a passo, né? Então, aqui o próximo passo é selecionar o quadro. Em selecionar o quadro, ele pergunta para mim se você quer escolher todos os objetos, ou seja, vai inserir aqui o circuito para todos esses objetos. Sim, ok. Que ele já colocou para mim, né? Aqui eu consigo escolher se vai ser fase neutro, se vai ser fase base. Aqui se vai ser o circuito de tomadas, né? Então, eu vou falar aqui todos os circuitos, né? Aqui ele já mostra para mim qual vai ser a fase, qual vai ser a bitola, se vai ter neutro, se eu vou ter duas fases de terra. Vou colocar aqui, deixar aqui. Essa é uma fase. Então, aqui que eu vou ter um neutro, aqui eu vou ter uma fase. Aqui a bitola eu vou deixar 2,5 mesmo. Aqui em condutor eu consigo escolher o condutor ao qual eu quero colocar nesse circuito, né? Então, eu consigo escolher aqui algumas opções. Eu coloco em passar. Ele vai passar para mim o que ele já passou. Bom, pessoal, então o passo a passo para você ver o projeto é esse. Eu vou fazendo aqui, né? Porque como é um projeto bem amplo, eu vou passar para um projeto completo já, né? Com dois pavimentos. E aí eu vou mostrar como é que funciona essa colaboração entre os dois pavimentos. Tanto que para mim subir, que é a minha tubulação, e como que funciona essa particular dos dois pavimentos. Bom, pessoal, seguindo aqui, você terminou de fazer o projeto, né? Então, eu fiz aqui que pavimento térreo, né? E fiz o pavimento superior, que é o segundo pavimento. Então, eu fiz aqui o projeto, fiz tanto esse, que é o segundo pavimento, né? Então, esse que é o primeiro pavimento. Então, se a gente quer trabalhar com dois, a gente tem que trabalhar de forma que seja unitária. A gente não consegue trabalhar ele com dois arquivos no mesmo plano, né? Até porque a gente não tem um software, ele não é BIM, né? Então a gente não consegue ter essa interação entre os dois arquivos. Mas aqui o que que acontece? A gente consegue fazer o seguinte: eu vou aqui passar pelo projeto para vocês aqui, ficou bem completo, né? Tem cabos de lógica, né?
aqui no interfone, então ficou bem completo, né? Esses tubo aqui que passa por baixo, estão passando, né? Esses aqui passam por forno, né? Isso aqui é mais configuração do projeto em si. Vocês podem mudar essas layers, né? O que que acontece? Aqui tem dois cabos de lógica que sobem, né? Eles sobem. Então, se eu vier aqui na outra planta, eu vou ver isso, eu vou ver que aqui ele está subindo, né? Então, ele está subindo. O que que acontece? Eu consigo, o que o programa entrega é isso. A gente consegue trabalhar dessa forma. E com as pranchas unitárias, né? E aí a gente consegue trabalhar desse jeito. As plantas estão interligadas, porém eu não consigo ver eu consigo ver de modelo em 3D. Então seria isso, né? O, aqui ele entrega que quando eu vou fazer o cálculo de carga, né? Por exemplo, eu tenho aqui no segundo pavimento. Eu puxar aqui para ele calcular o quadro de cargas para mim, puxar aqui para o quadro de cargas para mim, ele vai calcular aqui. Então eu tenho que fazer aqui esse cálculo aqui nesse primeiro pavimento, né? Porém, ele vai mostrar também os dois quadros. Então, então aqui a gente consegue verificar os dois quadros, né? Tanto o quadro térreo quanto superior. Então, são trabalho, eles estão trabalhando juntos, né? Então eu consigo modificar tanto um quanto o outro, né? É, e o que que a gente consegue fazer com esses caras? Eu consigo dimensionar aqui o circuito som, ou seja, que meu padrão principal. Eu consigo dimensionar ele conforme a concessionária, né? Então ele tem esses dois parâmetros de dispositivo de proteção, caso eu queira. Então, caso eu queira que fazer o circuito sombra, que é o circuito que é o adjuntor principal. Eu consigo ter esses dois parâmetros. Eu consigo mudar o dispositivo de proteção, que é o dispositivo principal, e a carga é aqui critério de no caso, dimensionamento. A gente consegue tanto pela demanda como pela carga escalada, né? Então, a gente consegue fazer através desses dois métodos, né? Que atualizar cálculo eu consigo fazer. Aqui eu consigo inserir o fator de demanda, né? Que aqui no disjuntor ele vai pegar quais circuitos, né? Então, como ele vai ser o soma, né? Que é a soma de todos os circuitos, consigo colocar um pilar, né? Ele vai informar a demanda então, completa aqui para mim. Aí eu consigo aqui, eu consigo dimensionar aqui cada circuito, né? Então, aqui eu consigo dimensionar cada circuito. Aqui, em calcular seção, eu vou calcular aqui por circuito, né? Aqui eu consigo escolher o condutor, consigo escolher que maneira de instalar, né? Se vai ser na parede. Eu consigo escolher o sistema, se vai ser monofásico, se vai ser bifásico, se vai ser básico, né? Conforme a entrada. Aqui a seção mínima eu consigo escolher também, né? Aqui a tensão, o comprimento. Você vai ter que a distinção, o tipo de eletroduto calha, aqui o fator de correção, ou que dispositivo de proteção, qual que vai ser, se vai ser bipolar, né? Se vai ser um tripolar, então eu consigo fazer esse dimensionamento por circuito, né? Então, ele me deixa fazer desse jeito. Aqui são os critérios utilizados para fazer esse cálculo de circuito, né? De Tollard.
cabo, queda de tensão, proteção contra correntes de sobrecarga, proteção contra correntes de curto-circuito, proteção contra contatos indiretos, então eu consigo escolher também. E que ele me dá aqui o diâmetro, né? Aqui das fases e o neutro. Bom, aí em cima disso, eu consigo fazer o cálculo total, né? Aí que nesse quadro, quais são as informações que ele me dá, né? Ele me dá aqui o circuito, né? Aqui o quadro que está inserido, aqui a potência em watts, potência em VA, que é a demanda, né? Fator de potência, fator de demanda também, que é a tensão, que é a corrente de projeto, né? Que é a corrente de projeto calculada, que é o número de fases, que é a bitola do cabo, né? Você consegue colocar, você consegue inserir no projeto, né? Aqui se ele vai ter neutro, se ele vai ter terra, você consegue inserir. Aqui em proteção é o nosso disjuntor, nosso famoso disjuntor, né? Aqui ele dá em cima da corrente de projeto, então ele dá o próximo comercial, né? Que seria 15, 16. Você consegue escolher, né? Todos aqui para cada circuito. Aqui é o número de fases também eu consigo inserir, né? Então a gente consegue inserir essas informações. Se eu tiver, porventura, alguma. Aqui eu consigo aqui informar as proteções, ou seja, do DR para cada circuito, né? Se porventura que você selecionar só alguns circuitos, colocar também aqui inserir eu consigo, né? Eu vou calcular dispositivo, ele calcula para cada circuito, se só uns, ou com todos em geral. Em DPS eu consigo também colocar aqui DPS, né? Se for que eu consigo escolher aqui qual vai ser o DPS que eu vou utilizar. Bom, depois que eu fiz isso, né, eu consigo desenhar, então eu consigo tanto gerar aqui consigo gerar aqui um memorial, onde eu consigo imprimir ele, né, eu consigo escolher aqui que quadro que eu queria trabalhar, vou escolher o quadro R mesmo, imprimir, ele faz esse cálculo para mim, é que ele gera, então ele dá todas as informações de todos os circuitos, né, por exemplo, que circuito 2 dá o tipo de linha, ou seja, o tipo de cabo, o sistema, o cabo. Aqui, na verdade, o tipo de linha é o cabo, né? E aqui em cabo são os condutores, se vai ser isolado, né? Como que vai ser, se vai ser embutido em parede isolante, como que vai ser. Aqui o sistema construtivo, né? Aqui em dispositivo de proteção, que é o nosso famoso disjuntor também não me dá para gente, fator de correção. Então, aqui aqui é um mineral bem assim completo. Então, você consegue ver todas as informações aqui, qual que é por exemplo, a potência de demanda, potência solicitada para a demanda. Consegue gerar isso para a gente, né? Aqui então, o que que ele gerou, né? Aquilo, o que são os quadros, né? Os quadros que principal. Se porventura eu quiser juntar também o quadro do superior, eu também consigo juntar aqui na minha tela, né? Eu vou deixar só esse quadro de baixo mesmo. Aqui dá como que ele gera para a gente, né? Se a gente for inserir em um projeto. Aqui é o quadro de cargas, não é que toda aquela informação que estava lá, ele dá aqui para a gente, beleza? Aqui é o quadro unifilar, né? Eu consigo gerar o quadro unifilar também. Basta a gente vir aqui em calcular quadros, né? Que esquema unifilar, que você escolhe o esquema, se vai ser, qual vai ser a rotação, qual que é o quadro que você quer fazer os sistemas, se vai ser o quadro principal, se vai ser o quadro superior, então você consegue escolher também, né? Esquema unifilar. Vou desenhar aqui só para a gente ver. Que ele desenhou para a gente, né? Então, aqui é um exemplo. Porém, eu já tenho aqui um ponto no projeto, né? Aqui as legendas também é a mesma coisa.
você consegue também inserir, né? Agenda automática, ele consegue dirigir agenda automática tudo que eu coloquei, né? Então, só um exemplo também, eu consigo aqui escolher os quadros, tudo certinho, se precisa de elétrica somente, né? Então, é bem completo também. Já tá uma legenda que já foi feita, né? Bom, pessoal, que eu vou mostrar para vocês que apesar de inserir que a simbologia que tem tubo subindo, tubulação descendo, o que que acontece? Ele não trabalha em 3D, né? Que, porém, eu consigo colocar essas simbologias aqui, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, que esse tubo aqui, como é aqui no pavimento térreo, eu vou colocar aqui esse tubo aqui de lógica, ele está subindo, né? Então, eu vim aqui em tubo, coloco que é tubo que sobe, né? Então, eu clico em cima, coloco aqui e escolho, né? Então, é fator de escala, mas aqui você consegue adicionar também que é a altura que ele vai subir, né? Qual que é o quadro que ele vai seguir, né? Então, a gente consegue esse mesmo simbologia aqui, né? Então, aqui ele está aqui no primeiro pavimento, e aqui eu vou abrir aqui o segundo pavimento, vocês vão ver que eu tenho essa simbologia, né? Porém, ela está aqui descendo. É a mesma dinâmica. Falou que tudo que desce, então, tudo que desce. E caso vocês queiram colocar no início, vocês conseguem, só coloca aqui no caso tudo que desce e inserir aqui o código. E inserir aqui a simbologia.